Abramos a Escritura outra vez em 1 Pedro. Nessa oportunidade, a leitura está no capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a misericórdia, a inacessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de um com os outros. Cingei-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aqueles que se encontram em Babilônia, também eleita, vos saúdam, como igualmente meu filho Marcos. Saudai uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Palavras do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai celestial de amor, nós nos encontramos em Tua presença nesse dia do Senhor, mais uma vez, para ofertar no Teu altar as nossas vidas como sacrifício vivo, em forma cultica, pedindo que o Senhor continue recebendo a nossa adoração a Ti, os nossos sacrifícios de lábios, e que o Senhor mesmo se manifeste a nós, nos trazendo a Tua verdadeira voz aos ouvidos e ao coração, e nos dando do Teu Espírito, para que tenhamos a capacidade de viver agradavelmente diante dos Teus olhos. Que a Tua presença nos encha de esperança e de paz nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Tomem assento, amados. Finalmente nós estamos caminhando para a conclusão desse tempo
longo de exposição na primeira epístola de Pedro, e nós começamos lá no capítulo 1, dizendo que o objetivo de Pedro naquele trecho era justamente dar como resposta a uma sociedade hostil à nossa fé a verdadeira identidade cristã. Como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Vivendo uma verdadeira identidade cristã. E daí nós desenvolvemos todo esse texto, chegamos na reta final aqui, tratando ainda de como responder a uma sociedade hostil à nossa fé. E a nossa conclusão nesse trecho, desde meados do capítulo 3 até aqui o final do capítulo 5, é escolhendo sofrer por amor a Cristo. Essa é a nossa resposta. Chegando aqui no capítulo 5, Pedro vai concluir o assunto e a coisa ainda está em torno disso. Sofrer por amor a Cristo, como ele coloca aqui no versículo 1 do capítulo 5, dizendo: olha, eu também sou um presbítero como testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante dessa glória que há de ser revelada. Como nós vimos no versículo 9, dizendo: olha, o que está acontecendo com vocês não é só com vocês, mas está se cumprindo na irmandade espalhada por todo o mundo. Então a ideia é essa, de respondermos a essa sociedade hostil à nossa fé, escolhendo sofrer por amor a Cristo. E nós vimos isso, que os primeiros leitores desse texto sofriam perseguição social por conta da sua fé. E Pedro precisava construir a sua identidade bíblica e trazer-lhe toda a esperança pertinente a isso. E aqui na conclusão, ainda continuamos falando sobre isso, afirmados ainda na mesma esperança que é a vinda do Senhor. Recapitulando de novo o versículo 1 na sua parte final, dizendo: co-participante da glória que há de se revelar quando Cristo voltar. Aqui novamente, em todo esse trecho, ele está falando da vinda do Senhor e de como isso acontecerá. Versículo 4: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Essa inacessível coroa de glória, lá no capítulo 1, ali pelo versículo 5 até o 7, falando desse tesouro inacessível que Deus tem para o seu povo, cuja identidade cristã é gritante, é testemunhal, mesmo em um mundo hostil à nossa fé. Dessa forma, ele agora faz um apelo aos presbíteros. Vocês devem saber que esse termo presbítero corresponde a ancião e é traduzido também no Novo Testamento como pastores, trazendo a figura da liderança espiritual sobre a igreja. No Antigo Testamento esse termo era dado aos anciãos, aqui também no Novo Testamento isso corresponde à figura pastoril, aqueles que têm a missão de pastorear o rebanho de Deus. Geralmente, lá nesse tempo, homens experientes, homens maduros, homens tidos como anciãos. Ancião não apenas porque seja um idoso de cabeça branca, mas alguém idôneo, experiente, com sabedoria para guiar o rebanho de Deus. Para diferenciar então esse ancião, esse que tem o governo, pensando o ancião de cabeça branca, um idoso, ele chama a igreja de jovens, ou seja, todos aqueles que não são anciãos da igreja. Os jovens, versículo 5, sede submissos aos presbíteros. Então, o termo presbítero é usado de forma intercambiável no discurso do Novo Testamento, junto com ancião e junto com episcopos, traduzido então por bispo, correspondendo àqueles que têm a liderança e a missão de pastorear o rebanho de Deus. Dessa maneira, agora Pedro escreve à sua comunidade, chamando a atenção dessas pessoas que têm a liderança da igreja. Quando ele diz: entre vós
não significa por acaso alguém transitando, mas contido em vós, sob a vossa responsabilidade. É como nós dizer, Deus está aqui entre nós. Ele não está aqui como alguém que peregrina e por acaso entrou aqui para dar uma olhada. Quando nós dizemos Deus está aqui entre nós, nós falamos da sua presença permanente em nós, enquanto filhos de Deus, e aqui como centro e aquele que está para receber toda a nossa adoração. Ou seja, Ele não está aqui por acaso transitando, esse é o lugar dele e Ele tem o comando das nossas vidas. Por isso que Pedro diz, os presbíteros entre vós, aqueles que têm o governo, aqueles que estão com vocês, aqueles que estão guiando a vocês. Dessa maneira ele diz, rogo. Lembre-se que esse rogo no Novo Testamento não é um clamor, do tipo, vamos rogar a Deus, vamos pedir a Deus. Esse rogo no Novo Testamento, ele tem uma tradução mais fiel que seria, eu mando, estou mandando. Esse rogo no entendimento grego do Novo Testamento significa uma lei promulgada, que não pode ser mudada, mas deve ser obedecida. Então, ou em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, eu mando a vocês presbíteros, eu mando a vocês, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, olha só, por que eu posso mandar? Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro está dizendo, eu não falo como alguém que não tem a experiência do que está falando a presbítero. Eu também sou presbítero. Ele poderia dizer, eu sou o apóstolo que está falando, mas ele preferiu se identificar com aqueles que pastoreiam, porque ele tem uma finalidade nisso. Ele quer mostrar a figura pastoril no seu ministério pastoral e quer que esses presbíteros tenham como figura pastoril, versículo 4, o supremo pastor. O supremo pastor, Jesus Cristo. E ele diz, eu também sou pastor junto com vocês. Eu, Pedro, também sou um presbítero. Eu mando a vocês, presbíteros, os presbíteros que estão no meio do povo de Deus, ali na Ásia Menor, eu também presbítero, que fui testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu, Pedro, é quem estou falando com vocês. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Essa é a esperança de todo o presbítero. A só do pastor que tem o governo, o comando, a liderança da igreja? Não, porque lembre-se, tudo que a Bíblia exige de um pastor, esse pastor precisa demonstrar para o rebanho, porque ele é o modelo, mas tudo que está dizendo é estendido a todo o rebanho. As promessas de glória eterna contida em Cristo Jesus não são diferentes sobre a questão de um pastor e de um membro da igreja. Então, os pastores precisam se dar por modelo para que o rebanho também se porte de igual modo, para que ambos, ou seja, todos, possam experimentar a glória vindoura na manifestação e na vinda de Cristo Jesus. Então, olhem comigo o versículo atentamente. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, ainda como participante da glória que há de ser revelada. Depois de feita toda essa introdução no que ele vai dizer, depois de dar esse mandamento, ele diz, agora vem as ordens, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai. A figura pastoril, ela é evocada desde o Antigo Testamento, Salmo 23. Uma figura cuidadora, uma figura protetora, uma figura provedora, não só de segurança, mas de alimento e de cuidados. A figura pastoril,
E essa figura é vivida em Jesus Cristo, capítulo 10 do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. E Pedro, nesse momento, está vivenciando justamente esse cenário de João. Esse cenário do Evangelho de João é o que Pedro está vivenciando quando ele diz: eu testemunha dos sofrimentos de Cristo. Agora eu estou dizendo a vocês: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai. Nesse momento Pedro sabe do que está falando. Ele está se reportando justamente ao capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 15 até o 21, quando o Senhor aparece já ressurreto para Pedro, consolidando o seu perdão a ele por ter negado, lá na praia da Galileia, na beira de uma fogueira, assando peixe, compartilhando com ele, dizendo: Pedro, tu me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Pastoreia o meu rebanho. Pedro está vivendo esse momento de João capítulo 21. E ele está dizendo: eu sou pastor igual a vocês, eu recebi essa missão de Jesus. E eu estou dizendo a vocês: vocês devem pastorear esse rebanho, pastorear o rebanho de Deus. Agora, como vocês devem pastorear esse rebanho? No modelo do Supremo Pastor. Lembra de João capítulo 10? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então vem a proibição e vem o que deve ser feito de forma correta. Acompanha comigo o versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Não por constrangimento. Esse termo constranger aqui quer dizer por obrigação, por alguém obrigando. Sabe, de uns anos para cá, alguém me falou uma palavra de Deus, num sentido profético, se você quer entender assim, ou para ficar melhor de você entender. Alguns anos atrás, um cara muito temente a Deus, um dos cristãos mais excelentes que eu já tive a alegria de caminhar por um tempo, o pastoreando e tendo ele também como meu auxiliar, um cara com uma sensibilidade incrível na presença de Deus. Ele disse para mim um negócio, isso no final de 2016. Ele falou: pastor, você não deve ter percebido, mas Deus está elevando o teu ministério para uma coisa além de pastor de igreja local. Deus está te fazendo pastor de pastores. E em 2016 especificamente, eu tive que fazer uma mudança radical da minha vida pastoral, justamente para vir cuidar de pastores feridos, justamente para vir cuidar de pastores que estavam aparentemente derrotados, a fim de reerguê-los e reconduzi-los à eficácia e o trabalho pastoral. Alguns deles, homens que eu amo de uma forma tão profunda, que eles só saberão o tamanho do meu amor por eles quando Jesus Cristo disser isso para eles lá na glória. Eu próprio não teria palavras para dizer o tanto que eu me importo e o tanto que eu amo esses pastores. E desde então eu tenho desenvolvido um ministério paralelo ao ministério de pastorear minha igreja local, de pastorear inúmeros pastores. Hoje eu tenho na minha agenda o cuidado com 11 pastores. 11 pastores fazem parte da minha agenda. Alguns fazem parte da minha agenda como aconselhandos, estão passando por um processo de aconselhamento bíblico para a restauração de suas vidas. Alguns deles, lamentavelmente, tiveram tropeços muito sérios em sua carreira. Alguns deles estão pastoreando em perfeita saúde espiritual, mas precisam me pediram como pastor mais experiente para mentoreá-los e ensiná-los a pastorear conforme a Bíblia e conforme aquilo que Deus tem me dado. E alguns estão em formação para começar a exercer o ministério pastoral. Então Deus tem me dado essa grata satisfação de poder pastorear pastores, de ser um presbítero que também pastoreia presbíteros.
E dessa maneira, o apóstolo Pedro diz assim: eu estou mandando, eu estou dizendo a vocês que vocês não devem pastorear o rebanho de vocês por constrangimento. Ou seja, porque alguém está obrigando, pressionando, mandando, cobrando a vocês. Não pode. E lamentavelmente, alguns desses homens que eu tenho acompanhado ao longo desses últimos 10 anos, eles chegaram num nível de esgotamento pastoral, de tal maneira que ir à igreja para pregar aos domingos, para presidir uma liturgia de adoração a Deus, se tornou uma obrigação pesada e estressante para alguns desses. O simples liderar, presidir o culto dominical se tornou uma carga horrorosa, pesadíssimas para alguns desses homens. E eu pergunto para alguns deles: por que você está ainda pastoreando a igreja? Porque eu sou obrigado, porque eu não tenho opção. Conversando com um pastor amigo que pastoreava um desses pastores há alguns anos atrás, ele chegou dizendo para mim, disse: o que eu faço? Porque o pastor chegou para mim e disse assim: eu prefiro passar a eternidade toda abraçado com Satanás no inferno do que continuar pastoreando essa igreja. Olha o nível que esse indivíduo chegou. Alguns eu já tive que repreender ao dizer: Deus me livre do meu filho inventar de ser pastor. Como que se o ministério pastoral fosse uma maldição e não uma bênção indizível, uma honra indizível, um privilégio indescritível que Deus dá a homens pecadores indignos de pastorear o rebanho de Deus. E isso lhes dá discernimento. Eu, enquanto membro do rebanho de Deus, jamais me colocarei debaixo de um pastorado, que esse pastorado seja feito por obrigação, com amargura na face, com reclamações, com lamentações e até com blasfêmias, às vezes, por estar pastoreando o rebanho de Deus. É claro que esse não é um trabalho leve, é um trabalho que muitas das vezes é solitário, é um trabalho que muitas das vezes é cheio de ingratidão, de traições e de pressão. Mas olha só, eu escolhi sofrer por amor a Cristo, e escolhi sofrer pastoreando o rebanho de Deus. Não posso fazer isso por constrangimento, por obrigação. Pra você ter uma ideia de como Pedro está usando a palavra constrangimento aqui, é só você se lembrar de Simão, da cidade de Cirene, Simão o Cirineu, chamado na Bíblia, que estava ali como um telespectador, ou ia passando, aliás, estava acontecendo o martírio de Cristo. Cristo estava carregando a cruz para ir até o monte Gólgota, e ele já estava exausto e ele caía com essa cruz. Então a Bíblia diz que Simão Cirineu foi constrangido, ele foi obrigado pelos soldados romanos a carregar um pouco a cruz de Cristo, enquanto estes recobravam um pouco do seu resto de força para continuar o seu martírio. Então constranger aqui é alguém obrigando com força. E Pedro diz: não façam isso, não pastoreiem o rebanho de Deus dessa maneira, não façam isso. E isso é escrito para toda a igreja ler, e para toda a igreja ouvir essa leitura. Mas peraí, por que o meu presbítero está dizendo que
para ele é uma carga horrorosa e amaldiçoada cuidar da minha vida. Por que eu iria seguir um pastorado desse? Essa igreja tem compartilhado da minha honestidade. Alguém pode me julgar como arrogante e agressivo no que digo, mas eu lhes garanto, não que esses pecados não estejam no meu coração, mas quando eu falo isso, eu estou falando com o mais puro da minha alma, no que diz respeito à pureza que Cristo mesmo tem provido. Observem o pastor de vocês. Observem o pastor de vocês. Amem o pastor de vocês, para que quando o encontrar em qualquer contradição daquilo que a Bíblia diz no pastorado, você possa amá-lo e respeitosamente, de forma honrosa a Deus, o repreender com a Escritura Sagrada. Meu pastor, por que você parece me pastorear por constrangimento e não por amor à minha alma? Quem é que está lhe obrigando a me pastorear? Porque um pastor jamais deve pastorear o rebanho de Deus por constrangimento. Lembra lá da cena? João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pastoreia os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Aí Pedro dá aquela parada, ele lembra que negou Jesus 3 vezes, e Jesus está fazendo a mesma pergunta para ele por 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Da terceira vez ele se entristece sabendo das suas incapacidades, e ele diz: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Em outras palavras, tu sabes que eu já te neguei, tu sabes que eu sou frágil, tu sabes que eu sou capaz de te negar de novo, tu sabes que o meu amor a ti não é perfeito, mas tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. E esse Pedro, ele fala: eu fui testemunha do sofrimento do Supremo Pastor. Eu fui testemunho ocular. Eu também sou um pastor. E eu digo a vocês, presbíteros, não pastorei o rebanho de Deus por constrangimento. Ok, apóstolo Pedro, como eu devo pastorear então? Já sei que não posso fazer obrigado. Já sei que eu não posso fazer por obrigação, por pressão de alguém, por constrangimento. Como é que eu faço então? Olha comigo parte B do versículo 2. Mas espontaneamente, como Deus quer. Espontaneamente. Sabe, pastorear pessoas é cuidar delas. Quando no meu coração existe esse propósito de vida, eu existo para cuidar de pessoas, isso é espontâneo. Muito raramente você vai me ver me aproximar de uma pessoa e dizer: tudo bem? Como você está? Como vai? Como forma de cumprimento apenas. Você está bem? Você nunca, raramente você vai me ver usar esses termos cumprimentando alguém simplesmente como termos de cumprimento. Isso é espontâneo. Eu me aproximo das pessoas e como eu pergunto: como você está? Eu estou interessado na vida delas. No meu coração está: como eu posso cuidar de você de alguma maneira? Como eu posso te ajudar de alguma maneira? Como eu posso te servir de alguma maneira? Porque é isso que Deus espera de toda a sua igreja. Deus espera isso de toda a sua igreja. E pastores têm que se dar por modelo disso. Pedro, eu não posso pastorear por constrangimento. Como eu devo pastorear então? Você deve pastorear espontaneamente. Toda vida que você sentar com alguém, encontrar com alguém,
Toda vida que você tiver a oportunidade de chamar alguém no gabinete pastoral, toda vida que alguém lhe procurar no gabinete pastoral, toda vida que você for fazer uma visita, quando se encontrar no churrasco, na comunhão, no bate-papo, no café, pastoreie essas pessoas espontaneamente. Faça isso espontaneamente como Deus quer. Nunca nenhum crente deveria se aproximar do outro se não fosse com essa intenção. Nunca um crente deveria se aproximar do outro para fazer fofocas, fuxicos e críticas agressivas e calúnias e difamações sobre outros cristãos ou sobre quem quer que seja. Todos os cristãos deveriam se aproximar uns dos outros com essa pegada, para espontaneamente cuidar uns dos outros como Deus quer. E pastores, inegociavelmente tem que ser o modelo disso, porque Deus espera isso de toda a igreja. Ninguém nunca vai me ver fazer uma pergunta sobre a sua vida, ou sobre o que está envolvido a sua vida, por uma mera curiosidade, ou com intenções alcoviteiras. É uma espontaneidade que Deus quer no cuidado. Então tem que fazer isso espontaneamente, Pedro, no modelo que Deus quer, no modelo de Jesus, me assentar com o beberrão e o comelão e compartilhar o Evangelho, me encontrar com a prostituta, seja em trabalho ou em trânsito, e pastoreá-la como Deus quer, compartilhar o Evangelho. Entre os irmãos, exortando-os, admoestando-os, cuidando deles, os curando espontaneamente como Deus quer. Sim, ok, entendi esse ensinamento. E de que forma mais? Acompanhe comigo ainda o versículo 2. Nem por sórdida ganância, nem por sórdida ganância. Vivemos tempo em que pastores entregam currículos da igreja e eles dizem o piso de salário que eles estão dispostos a trabalhar para a igreja. Alguns nem conseguem se submeter a esse sistema já errado, mas eles abrem empresas com nome de igreja. E o objetivo desses homens é torpe ganância. Torpe ganância, aquela ganância sem escrúpulo. De tal maneira que o assunto falado, orado e cantado na igreja é dinheiro, 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 dinheiro. Sempre prometendo o que você pode ganhar e onde você pode chegar. E sempre dizendo que o portal mágico para isso é você trazer e trazer e trazer. E eu não estou tirando nada do vácuo, mas eu já fiz e faço, como pastor de uma pequena igreja local, numa região periférica de baixa renda, supre necessidade de membros de igrejas milionárias, supre necessidade de membros de igrejas milionárias. Fiz e faço e continuarei fazendo. E você pergunta, onde está o pastor dessa pessoa? Miami se tornou a extensão do quintal de casa. Paris, é lá que eles tiram as férias. Alguns até Dubai, é lá que eles estão tirando as férias. Eu conheço denominações que um pastor local, uma igreja como essa, não pode tirar sequer o dinheiro da condução para vir com a família pastorear a igreja, do caixa da igreja. Mas o pastor presidente daquela denominação recebe 150 salários mínimos como remuneração mensal. Agora, se você prestar atenção, isso pode chegar quase ao dobro, porque toda a viagem dele, toda a alimentação, se ele tomar um cafezinho na esquina, ele traz a nota fiscal e a igreja reembolsa.
conta do celular dele e da família toda, internet de casa, internet móvel, tudo que ele fizer, isso sai do caixa da igreja. Agora, é gente que é capaz de matar, fraudar, fazer coisas horrorosas para se manter nessa posição. Pessoas que estão pastoreando por torpe ganância. Por torpe ganância. Cadê a família desses pastores? Os filhos estão estudando na Europa, estão estudando nos Estados Unidos, para todos os efeitos. Alguns deles, esse estudar fora do país, é porque na verdade viraram homossexuais ou drogados incontrolados. E eles tiraram daqui do país para que a igreja não veja a incapacidade pastoral deles, não ser capaz de pastorear a própria família. Fazem pastorado por torpe ganância, com objetivo financeiro de poder e de fama. Objetivo financeiro, poder e fama. Torpe ganância. Pedro diz, não é para vocês pastorearem por torpe ganância. Vocês não viram Jesus com ganância. Vocês não estão vendo em nenhum dos apóstolos ganância. Vocês não estão vendo em mim, Pedro, presbítero igual a vocês, nenhuma ganância. A vida de Jesus foi uma vida de humildade e simplicidade, vivendo com o que de fato realmente é necessário. O próprio Jesus com muitas privações. Ora, uma igreja com um discurso como esse não está lotada de pessoas, porque aqui o discurso é para toda a igreja. Não pensem a vida de vocês a partir da ganância, do que eu posso ganhar, do que eu posso ter, do que eu posso possuir, aonde eu posso chegar, aonde eu posso ir. Não, vivam a vida de vocês com humildade e simplicidade, contentes em Deus, com aquilo que Ele tem lhes dado. Não com uma vida gananciosa, cobiçosa, mesquinha e miserável. E enquanto o Espírito de Deus estiver presente na vida desse pastor e a graça de Deus lhe alcançar, vocês nunca vão me ver ostentando. Nunca vão me ver, com a graça de Deus, em nome de Jesus, com ostentações. Vocês vão sempre me ver vivendo uma vida em simplicidade, com aquilo que de fato é necessidade e que Deus tem me dado. Não pastorearei por torpe ganância. E tenho aberto mão de convites que me supriria privações que hoje sofro. Já recebi convite para pastorear em grandes igrejas, ganhando salários muito bons. E esses convites vieram justamente porque precisávamos orar para Deus prover a janta, porque o almoço já tinha sido um milagre. Convites para ganhar muito bem. E não era para ostentar, ganhar muito bem, suprir as necessidades e não ter as privações que hoje tem. Mas não foi esse o chamado pastoral que Deus fez para os seus presbíteros. Não pastoreie, vocês não vão pastorear por sórdida ganância, uma ganância perversa, que não vê o outro, que arranca do outro, que tira do outro, que não compartilha com o outro, que é desonesto. Uma ganância, não pode ser nem gananciosa, que dirá uma ganância sórdida. Por que igrejas que têm esse tipo de pastor estão hiperlotadas? São megas templos. Até Salomão ficaria com inveja da forma ostentadora da vida desses homens. Por que as igrejas deles estão superlotadas? Porque eles descaradamente dizem: olha para mim, eu sou modelo para vocês. Deus deu a mim, vai dar a vocês também. Vocês só tem que me dê o seu carro, me dê o seu apartamento, faça um sacrifício de metade do seu salário por 6 meses, traga para cá.
E eles são tão sórdidos que eles dizem que isso é para a obra de Deus, mas não é para o bolso dele. Basta vocês verem os palácios que eles vivem. Mas essas igrejas estão superlotadas, porque essa é a cobiça. Num debate essa semana, alguém disse assim: esses caras fazem lavagem cerebral no povo, não tem condições, como é que eles fazem isso? Não, eles só vão aonde o povo quer ouvir. Todos os seguidores desses falsos pastores os seguem, porque eles pregam segundo a cobiça do próprio coração deles. E eles veem no discurso aquilo que eles querem ouvir, porque esses são os valores também que eles carregam. Sórdida ganância. E por isso eles seguem esse tipo de gente, porque são gananciosos, sórdidos, da mesma marca daqueles que se intitulam pastores, que lá no capítulo 10 de João, Jesus os chama de mercenários, de ladrões assassinos, de destruidores. O ladrão não vem para outra coisa senão para roubar, matar e destruir. São ladrões, são mercenários, não são pastores verdadeiros. E não se iluda, aquele texto não está falando do diabo, está falando dos falsos pastores. O contraste ali é Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o ladrão, não vem senão para roubar, matar e destruir. O contraste ali é o mau pastor, não é Satanás. Mas é ali também que Jesus diz: olha só, as ovelhas do meu rebanho escutam a minha voz, que sou pastor, e elas me seguem. Então esses caras, eles não estão fazendo lavagem cerebral em ninguém. Eles só estão incentivando a cobiça do próprio coração dessas pessoas e tirando vantagens delas. São vítimas entregues e rendidas por causa da sua sórdida ganância. O apóstolo Pedro olha para os presbíteros que pastoreiam o rebanho da igreja dispersa na Ásia Menor e diz assim: olha só, não façam o pastorado de vocês motivado por sórdida ganância. E como é que eu devo fazer então, Pedro? Mas de boa vontade. De boa vontade. A disposição de vocês é aquela de, no modelo de Jesus, servir as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. É no modelo de Jesus, é de boa vontade. Por que você está pastoreando? Porque estão me pagando um bom salário. Eu vejo pastores brilhantes, com um sermão maravilhoso, com uma capacidade bíblica tremenda, mas que vão descaradamente diante do rebanho, no domingo que vem, pedir desculpas pelo belo sermão que pregaram hoje, porque alguém importante da igreja se sentiu ofendido e exigiu retratação. O que você faz isso, cara? Você pregou a palavra de Deus, você foi honesto e sincero, você exortou a igreja debaixo do poder do Espírito Santo, você a desafiou ao conserto. Por que você está pedindo desculpas? Porque senão eu sou removido da frente da igreja. Sim, e daí? Se um rebanho não quer ouvir a verdade e vai te botar para fora da igreja, você está pegando a verdade, dê glória a Deus. Pega uma caixa de maçã, usa como palanque ali de frente da estação do metrô e começa a pregar para quem não está te ouvindo, porque aqueles que vieram te ouvir não querem a tua palavra. Vai fazer pastorado em outro canto. Sabe qual é a resposta deles para mim? Não, porque eu comprei um apartamento financiado, eu tenho a parcela do carro que eu comprei sem entrada. Poxa vida! Faz o pastorado de boa vontade, não visando ganhos, não visando lucros, não visando posição, não negociando a verdade de Deus, porque senão você é incluído na da sorte e da ganância.
negocia a verdade do Evangelho. Senão você é incluído naquele que está pastoreando por sua ganância e não por boa vontade. Versículo 3: nem como dominadores dos que foram confiados. Eu sou pastor, escutem o que eu estou dizendo. A partir de agora, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não admito de outra maneira. Muito bem, pastor. É difícil o que o senhor está pedindo, mas vamos lá. Por que eu deveria me comportar desse jeito? Porque eu sou pastor e eu quero. Não. Eu tenho dito a esse rebanho, muitos de vocês já me ouviram falar isso ao redor dessa mesa aqui, dessa mesa minha. Eu sou a figura de autoridade de Deus para a vida de vocês. Eu tenho a autoridade espiritual concedida por Deus. Enquanto eu for fiel a essa escritura, eu sou a autoridade de Deus para a tua vida. Autoridade espiritual. Enquanto eu for fiel a essa escritura. Mas mesmo com essa autoridade espiritual sobre a tua vida, eu não sou o teu dono. Você é livre para fazer decisões e fazer as tuas escolhas. Eu não sou o teu dono. Eu não mando na tua vida. Eu te ensino a verdade sobre como você viver essa vida. Eu te acolho cada vez que você quebra esses princípios e eu te pastoreio. Eu tento curar as feridas e as imundícies que você arranja lá fora. Toda vida que você desobedece essa liderança pastoral, essa autoridade espiritual, porque está desobedecendo a palavra de Deus. Mas eu não sou o teu dono. Se você chegar para mim hoje e disser, eu não quero mais ser membro dessa igreja, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e desejo toda sorte de bênção e prosperidade espiritual para você em todas as áreas, e você tem a minha bênção, a minha amizade e o meu amor. Eu não vou dizer, se você sair dessa igreja, eu te prego uma maldição que nunca mais você vai ser feliz na vida. Eu não vou te chantagear para que você permaneça aqui. Eu não sou o teu dono. Também não vou tomar as tuas decisões. Não vou empurrar o Senhor goela abaixo. Vai lá, quebra a cara, se arrebenta todo e chega aqui dizendo que eu não te avisei. Chega aqui dizendo que eu não te avisei. Eu avisei. Eu gosto muito da fala de um dos pastores que eu mais admiro desse país, contemporâneo, com quem eu tenho amizade, e sou muito grato a Deus por essa amizade, embora uma amizade um tanto quanto distante, até por conta de distância geográfica e de agenda. Mas sempre que posso, procuro ter um tempo de qualidade com esse grande amigo. E eu gosto da fala do pastor Jairo Cáceres, é esse amigo que eu estou mencionando. Ele diz assim: olha, eu estou vendo você se preparando para subir uma montanha muito alta. Eu estou lhe dizendo, você não deve subir. Eu vou andar com você até o pé dessa montanha, tentando te dissuadir dessa decisão de escalar essa montanha. Porém, você é livre para fazer escolha. Eu só te advirto que você não é livre para escolher as consequências. E eu estou lhe dizendo, você não deve subir essa montanha. Uma certa altura, eu espero que não muito alto, você vai se arrebentar todo e você vai descer rolando e vai chegar aqui embaixo todo arrebentado. Eu só peço a Deus que você chegue vivo, porque cá no pé da montanha estarei para curar as suas feridas. Mas me escute, não suba a montanha. Sabe qual é a decisão? Eu subo porque eu sei mais do que você. Eu subo porque a vida é minha. Eu subo porque eu não estou vendo montanha nenhuma. Você está criando esse obstáculo para a minha vida. Então, ok, eu vou estar no pé da montanha. E eu não gosto, e procuro não fazer. E uma frase que eu evito ao extremo de dizer, às vezes eu digo, mas eu evito ao extremo, é: eu lhe avisei. Eu lhe avisei. Porém, eu não sou o teu dono.
Você não é o meu pet que eu coloquei uma coleira no teu pescoço e te mantém uma rédea curta. Não, eu não sou o teu dono. Eu não tomo as tuas decisões, eu te aponto a decisão certa. Você é que faz as suas decisões, tanto de se achegar a Cristo e andar comigo nessa direção, como se afastar e não andar comigo nessa direção. Mas eu não sou o teu dono. Eu não mando na tua vida. Eu te mando os mandamentos de Deus. É isso aqui que eu faço como autoridade espiritual. O apóstolo Pedro disse: não exerçam domínio sobre o rebanho do Senhor. Não exerçam domínio, não sejam dominadores. Eu não acredito em democracia, nem em igreja democrática. Essa igreja não é democrática. Eu sou o pastor, autoridade espiritual, e munido de um conselho consultivo, eu tomo as decisões da igreja. Não por meio de voto, mas por meio de análise e conselho da palavra de Deus, na minha boca e na boca daqueles que andam comigo como meu conselho. Mas eu não exerço domínio sobre a sua vida. Não faço e nem quero. Me intrometo porque é o meu dever. Enquanto você estiver ligado a essa igreja como membro, eu me intrometo, eu lhe mando mensagem, eu ligo, eu vou na sua casa. Diferente de mandar na tua vida. Não pastorei dominando o rebanho de Deus. Um rebanho que foi confiado a você, não é um rebanho teu. Eu tenho muito cuidado quando eu uso o pronome possessivo e eu digo minha igreja. Às vezes eu prefiro dizer a igreja onde eu sou pastor, para que essa fala não acabe se tornando uma realidade. Eu conheço pessoas que sonham com o dia que virão aqui nessa igreja fazer uma visita. Pastor, o senhor me permite ir lá na igreja do pastor Dejaci fazer uma visita? Eu quero muito ver a igreja dele, eu quero muito ter comunhão com a igreja dele um dia, quero muito ouvi-lo pregar pessoalmente. E os pastores dizem: não, você tem uma igreja, eu sou o seu pastor, você não precisa de nenhum outro. São proibidos de vir aqui. São proibidos. Aqui às vezes, havia um tempo que os membros da igreja eram responsáveis, fazia como essa pessoa que é impedida, ou como essas pessoas que são impedidas. Aqui eles nem comunicam, são poucos. Está mais nos novos membros do que nos antigos. Pastor, não estarei na igreja no domingo por isso. Eles não vêm me pedir perdão. Pastor, eu posso ir na igreja do meu primo, do meu pai, do meu cunhado, do meu amigo de trabalho no domingo. Eles simplesmente me comunicam por uma questão de respeito e de amenizar as minhas preocupações. Porque quando eu olho para esses bancos que eu vejo que faltou alguém, eu me preocupo. Então eles dizem para mim: eu vou, tem um evento familiar, não estarei no culto do domingo. Joia, que coisa linda, vai com Deus, tem a minha bênção, tem a bênção de Deus, vá. Não sou o dono. Não sou o dono. Havia um tempo que os membros tinham essa responsabilidade. Eu até acredito que eles deveriam ter e devam continuar tendo. Pastor, tal tempo eu vou sair de férias. Não note, quando o senhor notar minha ausência na igreja, eu estou viajando. Joia, que coisa linda. Não, você não pode viajar porque é nesse dia que... Não, eu não sou o teu dono. Vai com Deus, seja fiel a Jesus. Lá nas tuas férias, procura uma igreja bíblica e não deixe de congregar, porque você não está de férias da fé, você está de férias do trabalho. Mas vá. Até a minha família, as férias mais distantes que eu tiro é em Caldas Novas, que geralmente é uma oferta de alguém. Mas lá no domingo em Caldas Novas, eu já larguei família para trás no clube, fui para a igreja. É isso aqui. Só procure uma igreja para você ir, não deixe de cultuar a Deus enquanto você está de férias na outra cidade. Mas eu não sou dono de dizer: olha, está aqui a igreja A, B, na C, você não vai na D. Moço, pelo amor de Deus, eu não sou o teu dono. Faça suas escolhas, faça suas decisões responsáveis e sejam bíblicos. Porque eu tenho uma proibição muito séria. Pedro, debaixo da inspiração do Espírito Santo, fala: não pastorei o rebanho de Deus que foi confiado a você, exercendo domínio sobre eles. Exercendo domínio, mandando, dominando, proibindo.
Eu fui fazer um aconselhamento bíblico junto com um pastor idoso, que tinha um sogro e uma sogra idosa, que já tinha aí alguma coisa beirando há 60 anos de casado, que o pastor da igreja deles, do sogro e da sogra, daquele pastor já idoso, o sogro e a sogra deles foram proibidos de dormir juntos, até que o pastor fizesse uma solenidade para abençoá-los, porque o casamento deles não valia, eles estavam em adultério, porque não foi aquele pastor que fez o casamento. Você consegue separar um casal casado há mais de 60 anos, porque não foi você que fez o casamento dele? Um pastor fez isso. Isso é que é exercer domínio sobre a vida. E esse pastor idoso, por ser o genro, dizia: não, gente, não existe isso, vocês são casados, pelo amor de Deus, aos olhos de Deus, não façam isso. Porque o idoso agora disse: se eu não posso dormir com minha mulher, eu vou me embora. Eu não vou ficar nessa casa, não vou ficar dormindo separado da minha mulher. E aí eu fui com ele. Ele disse: olha, pastor, pelo fato de eu ser genro, pode ser que ele não me dê ouvido. Você pode falar? Posso. E ali eu não tive escrúpulo. Saiam dessa igreja, isso não é um pastor, isso é um mercenário. Isso não é um pastor. A nossa luta é para ajuntar os casais, não é para separar. A grande luta é convencer essas pessoas que eles não podem dormir separados, não se separar, e ainda mais com 60 anos de casado, aproximadamente. Não façam isso, não exerça domínio, é o mandamento de Pedro. E como é que eu faço então, Pedro? Olha só, antes, tornando-vos modelo do rebanho, modelo, por isso que eu comecei esse sermão hoje dizendo: observem bem a vida de quem está pastoreando vocês, ele tem que ser o modelo. Todas as coisas que Pedro está falando para os pastores será reproduzido também para os membros da igreja. Se para o pastor a figura é de um ancião, para os membros da igreja a figura é de um jovem. E olha lá o versículo 5: rogo igualmente aos jovens. Rogo igualmente aos jovens. Então, em nenhum relacionamento de liderança nosso, seja eu como pastor da igreja, ou você como pai de família, como mãe de família, como chefe do trabalho, seja onde for, é essa aqui as prerrogativas. Não faça por constrangimento, faça normalmente, espontaneamente é o termo, como Deus quer que você faça. Não faça por sorte da ganância, mas faça de boa vontade. Não faça como dominador, antes se dê como modelo. Se dê como modelo. A alegria que eu chego aqui para vos pastorear é querendo que vocês voltem com essa mesma alegria para a casa de vocês, para liderar a casa de vocês. A simplicidade, a liderança espiritual com autoridade, mas não com domínio, é o modelo que vocês devem viver a vida de vocês. Versículo 4: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis imacessível coroa da glória. Pastores que pastoreiam nesse modelo, no modelo de Jesus, tem essa esperança na vinda do Senhor, receber a coroa. E a coroa aqui é aquele prêmio por cumprir uma carreira. Tanto nos jogos romanos como gregos, esses atletas recebiam uma coroa, às vezes simbólica de algum tipo de ramo, e às vezes, dependendo da competição, era uma coroa de ouro. E o que Pedro está evocando aqui é justamente a memória desses greco-romanos, que esse é o prêmio para aqueles que pastorearem e viverem no modelo de Jesus.
Quando Ele se manifestar, é isso aqui que vocês vão receber. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso, falou, ninguém precisa disputar com ninguém, porque todo mundo que cruzar a linha de chegada vai receber a coroa por ter cumprido a carreira. Então olha só que coisa maravilhosa. Pedro está concluindo o seu texto, exortando os pastores e exortando a igreja e dizendo, não façam dessa maneira, façam dessa maneira. Os pastores, vocês vão fazer assim, sabe por quê? Para se dar como modelo, para que o rebanho também viva assim, para que o rebanho de Deus também viva assim, não como dominados nem como dominadores. Façam isso no modelo de Jesus, e quando Ele se manifestar, está aqui a glória prometida que vocês todos terão acesso. Não estranhe se o meu sermão nos próximos domingos, os meus sermões nos próximos domingos ficarem um pouco mais longos, porque eu tenho o objetivo de concluir a exposição de 1 Pedro ainda esse ano, porque para o ano que vem, ali meados para o final de dezembro, eu já estou dizendo as direções que nós vamos tomar como igreja e propósito anual da igreja, e os sermões apontarão nessa direção também. Então, por hora, recebam essa palavra de Deus, curvem a vossa cabeça para um tempo de oração. Deus Pai Todo-Poderoso, não é nenhum sacrifício te honrar, te glorificar e pastorear o teu rebanho. Isso perto do que o Senhor fez na cruz do Calvário. O nível de sacrifício nosso é debaixo da tua graça, do teu amor, da ação do teu Espírito, vivendo a leveza do Evangelho de forma espontânea, Senhor. Não permita que nenhum peso dessas proibições venha sobre os meus ombros e sobre os ombros da liderança dessa igreja. E que essa igreja possa experimentar uma condução testemunhal, exemplar da parte dessa liderança, para viver também isso nas suas vidas e nos seus lares. Que a boa mão do Senhor continue nos guiando na esperança da manifestação do nosso Supremo Pastor, esse que é soberano sobre tudo e sobre todos, e o pastor por excelência, a figura pastoril mais digna e santa, que nós nem podemos equacionar os limites disso. Dá-nos poder viver no modelo de Jesus e desfrutar de sua presença e de sua pessoa bendita na nossa vivência testemunhal todos os dias. Oramos em nome do teu Filho amado, nosso Salvador. Amém.